Na véspera de Natal de 2013, um jovem de 18 anos chamado Maximilian Schmidt lançou o ShinyFlakes.com, um site parecido com a Amazon, onde qualquer pessoa do mundo podia comprar qualquer droga que quisesse e recebê-la em casa. Ironicamente, Max nunca usou drogas, mas após um amigo online mostrar quanto dinheiro poderia ganhar vendendo, ele não resistiu. E assim, Max aprendeu sozinho a cortar, embalar e entregar seu produto. Tudo isso sem sair do quarto de infância no apartamento da mãe. Mal sabia ele que essas habilidades mudariam sua vida. Graças à sua estratégia de se esconder, trabalho exaustivo e uma grande investigação policial, Max transformou a ShinyFlakes em uma operação internacional de vários milhões de dólares. Mas enquanto Max levava a ShinyFlakes ao seu auge, um único erro em sua operação fez com que tudo desmoronasse completamente. Este é o distrito de Gohlis, em Leipzig, Alemanha, uma área com mais de 45 mil habitantes com prédios antigos renovados, centros de compras, lanchonetes e a casa de Max. Ele morava no apartamento da mãe, e enquanto crescia, quase não conversava com ninguém. Não tinha amigos, namorada e era um garoto negativo, magro e isolado socialmente. Pra falar a verdade, ele nem conversava muito com a própria mãe. Tudo o que ele realmente tinha era o computador dele. Passando horas marcando o formato do traseiro na cadeira e aproveitando a paz, Max logo se envolveu com o lado mais travesso do computador. Com apenas 14 anos, Max aprendeu sozinho a invadir contas do eBay de outras pessoas e postar anúncios engraçados, roubar senhas e até espionar outras pessoas através das webcams delas. Apesar de estranho, Max nunca foi realmente maléfico, preferindo a adrenalina do poder ao invés de roubar dinheiro. Esse sentimento só ficou mais forte depois que ele se tornou membro de um fórum underground conhecido como Crime Network, uma rede social no estilo do Reddit criada para pessoas como Max conversarem e negociarem sobre qualquer coisa relacionada a hacking. Esse fórum dava a Max o reconhecimento que faltava na vida real. Ele se via como um membro de elite, respeitado e considerado importante em sua própria categoria. Essas eram as pessoas dele. E foi certamente através dessa gangue online que ele conheceu um amigo que usava o nome de Porco Burro. Em uma noite chamativa de 10 de dezembro de 2013, Max teve uma conversa com Porco Burro que foi reveladora. Começou como de costume, só os dois discutindo todo tipo de besteira sobre o que viesse à cabeça, mas então a conversa mudou para a Silk Road. Sem ter o que fazer, Max e PB se fascinaram pelas ofertas do mercado negro na Darknet, como cartões de crédito roubados para fraudes online. Eles realmente ficaram, pois isso combinava com eles. Porém, enquanto Max via outros anúncios, notou que a plataforma era usada principalmente para comprar entorpecentes. Anúncios de 100 cartelas de LSD, 2 gramas de metanfetamina cristal e outras ofertas ocupavam a maior parte do espaço do site. A dupla se perguntou: quanto esses vendedores realmente ganham? Parecia arriscado vender esses produtos, então deveria envolver muito dinheiro, certo? Bem, depois de fazerem as contas, Max e Dumpig rapidamente descobriram que era exatamente isso. E por grandes margens, algo despertou em Max quando ele apertou Enter na calculadora. Não era medo, nervosismo ou algo do tipo. Não, era uma pontada de empolgação. Havia algo em ver quanto dinheiro essas pessoas faziam tendo uma farmácia online. Isso motivou Max de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. E motivou não só pelo dinheiro, mas pela oportunidade. Um por um, Max foi rolando cada anúncio, anotando sobre cada vendedor. Um tinha bons preços, o próximo tinha excelente suporte ao cliente e o seguinte tinha ótimos prazos de entrega. No entanto, ele não conseguiu encontrar um vendedor que tivesse o pacote completo, reclamando como um porco bobo. Ele criticava essas pessoas por não terem o conhecimento técnico de como apresentar uma loja, se proteger digitalmente e oferecer uma boa experiência ao usuário, no geral. No meio da reclamação, ele decidiu criar seu próprio site e disse ao Dumpig que faria uma startup legítima de e-commerce. Com ótimas drogas, ótimos preços, ótimo serviço e grande satisfação do cliente, isso é perigoso, disse Dumpig. Não é tão fácil assim. Como você acha que pode fazer melhor? Bem, Max quis provar que estava errado, mas antes de mexer no WordPress, precisava de drogas para começar. Para conseguir essas... Ele fez um novo amigo online com o nome de usuário Red Bull, que ficou radiante em vender para ele 25 gramas de cocaína e cerca de 20 gramas de MDMA. Devido à falta de experiência, ele não sabia como evitar ser enganado. Por isso, pesquisou ao receber a encomenda para garantir que era o produto certo. Após revisar os resumos do Spark sobre seu produto, ele precisava de fotos para o site. Essa era uma área que Max queria acertar para se destacar dos vendedores do Silk Road. Então, ele montou um estúdio de fotos em casa usando um Xbox 360 e uma lareira de fundo na TV para tirar algumas fotos incríveis. Pronto, agora as drogas dele parecem apetitosas. Mas agora vinha a parte difícil, programar o site, uma tarefa assustadora. Max era ótimo com computadores e nas 2 semanas seguintes criou um site que rivalizava com o da Amazon.
Ele postou fotos atraentes com ótimos preços e prometeu entrega no dia seguinte. Ele criou avaliação por estrelas e comentários para compradores confirmarem a qualidade. Ele criou uma FAQ para orientar novos usuários sobre anonimato e uso do Bitcoin, além de implementar um carrinho de compras com valor mínimo obrigatório. Cara, ele teve até uma ideia genial de marketing, colocar um pacote de ursinhos de goma em cada pedido. Um pequeno gesto que tornaria a experiência do cliente ainda mais atraente. Mas a parte mais chocante de tudo isso é que ele estava construindo seu site na Clearnet, não na Darknet. Ou seja, seu site estaria acessível literalmente para qualquer pessoa com conexão à internet. Max sabia que era ousado, mas queria um design sem atritos, disponível apenas para ferramentas na Clearnet. Por isso, assumiu o risco. Depois de apenas 14 dias, Max havia criado uma obra-prima. Incluía tudo o que ele imaginava que deveria ter e ainda mais. Tudo o que restava fazer era dar um nome e apertar o botão de publicar. E na véspera de Natal de 2013, shinyflakes.com estava no ar. No entanto, ainda havia um pequeno, minúsculo problema diante dele. Ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Sim, ele conhecia a maioria das drogas e suas aparências, mas ainda faltava experiência em vendê-las. Como ele saberia dividir um bloco de MDMA ou enviar pacotes com contrabando discretamente? Para encontrar respostas, ele recorreu novamente ao Red Bull, que respondeu felizmente todas as perguntas idiotas de Max. Em 2 meses, Max virou um profissional experiente. Ele aprendeu a pré-embalar seu produto em quantidades populares de gramas, para que estivessem prontos para envio imediato. Ele usava um celular descartável para chamar táxis até a estação de pacotes 145 quiosque automatizado da DHL para enviar e receber pacotes secretamente. Ele criou uma planilha sofisticada no Excel para rastrear os pedidos, o que quebrou diretamente uma promessa que ele fez em sua página de perguntas frequentes sobre não salvar os endereços dos clientes. Mas isso nunca iria voltar para assombrá-lo. A mentoria da Red Bull foi a peça final que Max precisava para prosperar. E ainda bem que recebeu esse conselho, pois não tinha tempo para ir devagar. Apenas um mês após o lançamento, Shiny Flakes recebeu pedidos no valor de 15 mil euros. E até o verão, o volume dele havia quadruplicado, processando de 40 a 50 pedidos por dia da Alemanha, Indonésia, China, Austrália e de todo o mundo. Vale destacar que ele fazia tudo sozinho, enquanto milhares acessavam seu site para comprar cocaína para o day trade. Tudo dependia do Max, processar pedidos, cortar o produto, embalar, evitar a mãe e entregar pessoalmente dezenas de envelopes de Manila no mesmo dia. Tudo isso sem atrair a polícia. Era estressante, mas o orgulho e realização de Max superavam tudo, pois seu plano de negócios funcionava perfeitamente. Centenas de clientes elogiavam Max pela compra tranquila, orientações do FAQ, qualidade das drogas, balas de goma e pacote completo. Shiny Flakes foi um sucesso estrondoso e logo também estaria no radar da polícia. Em 26 de junho de 2014, uma moradora de Leipzig notou algo estranho sobre o marido ao encontrar 2 envelopes A5 em sua caixa de correio que não eram para ela. Uma rápida olhada nesses envelopes revelou algo ainda mais intrigante. Os remetentes estavam listados como Depósito de Leipzig, uma entidade que não existia. Movidas pela curiosidade, a mulher e a vizinha abriram os envelopes e encontraram grandes sacos plásticos com entorpecentes e um pequeno pacote de ursinhos de goma Haribo. A dupla imediatamente notificou a polícia, entregando o que seria a primeira evidência física da operação de Max. Porém, quando a polícia investigou os envelopes misteriosos, algo estranho aconteceu. Cada vez mais pacotes, exatamente como os A5, começaram a aparecer por toda a Alemanha, todos contendo endereços de remetente falsos, drogas e ursinhos de goma. Os investigadores nunca tinham visto algo assim, mas cada pacote entregue por engano e apreendido fornecia mais evidências para a investigação. O primeiro avanço deles, após rastrear e analisar os envelopes, foi descobrir que todos vinham do centro de despacho de correspondências. Em Redfield, nos arredores de Leipzig, Alemanha, isso mostrava que vinham de algum lugar da região de Leipzig, mas não muito mais distante. Mas isso não acabou sendo o caso por muito tempo. Quando outro pacote surgiu em Baden-Württemberg, a pouco mais de 5 horas dali, os investigadores fizeram uma grande descoberta. Ao analisar os hábitos digitais do destinatário desse pacote, eles descobriram que o usuário visitava frequentemente um site específico, o Shiny Flakes. Uma busca rápida foi feita e eles o encontraram bem ali no topo do Google, acessível para qualquer pessoa. Eles clicaram no link e ficaram surpresos. Um site real na internet comum, criado como a Amazon, mas para drogas. Mesmo assim, os investigadores não podiam se impressionar com o site. Mas não por muito tempo, pois agora estavam em missão para achar o criador do site e derrubá-lo.
Cada página, cada anúncio e tudo o que você possa imaginar foi analisado minuciosamente. Até a página sobre nós e os textos legais foram analisados, embora estivessem claramente cheios de informações falsas. No entanto, uma grande descoberta aconteceu quando os investigadores descobriram que a localização do servidor do site era através do Cloudflare, um serviço baseado nos Estados Unidos que fornecia criptografia e proteção contra ataques DDoS. Era isso, eles pensaram que tudo o que precisavam fazer era solicitar as informações dessa empresa e o criador do Shiny Flakes seria desmascarado. Mas essa tática não funcionou nem um pouco. Quando o Ministério Público de Leipzig pediu os dados do servidor a Cloudflare, a empresa basicamente os ignorou digitalmente. Eles rejeitaram o pedido, afirmando que não se importavam que fossem policiais e ameaçaram avisar Max sobre a investigação se continuassem. A polícia de Leipzig considerou ilegal, já que a Cloudflare hospedava um site focado em distribuir grandes quantidades de drogas. Eles levaram o caso ao estado da Califórnia, onde era a sede da Cloudflare, e solicitaram que cuidassem da situação. Eles fizeram isso basicamente lavando as mãos e enviando carta confirmando que as autoridades alemãs não podiam obrigar a Cloudflare a liberar seus dados. A polícia alemã estava tão perto de chegar até Max, mas essa disputa com os Estados Unidos os deixou se sentindo impotentes. Porém, havia um lado da história que os investigadores ainda não viam. Toda a operação de Max funcionava com números, pedidos, registros de envio, preços e margens de lucro. Com a polícia alemã em seu encalço, Max seguia crescendo, flocos brilhantes. No auge, os números eram impressionantes. Para uma operação solo, ele estava faturando perto de 100 mil euros por dia, recebendo, embalando e enviando em média 150 pedidos diariamente. Nesse ponto, ele havia aperfeiçoado seu sistema, seu site, tudo isso, levando esse garoto magricela de 19 anos a vender quase 1 tonelada de drogas no total. Max finalmente alcançou seu objetivo. Ele sabia que podia criar um site melhor do que qualquer anúncio da Darknet e ainda ter mais clientes satisfeitos e recorrentes. Shiny Flakes acabou sendo exatamente isso e muito mais, e mesmo assim ele estava infeliz. O grande número de negócios que ele fazia já vinha cobrando alto preço em sua vida há meses. Não eram apenas os problemas técnicos, como a seladora de pacotes quebrando sempre, ou falhas no servidor do site. Ele sentia como se estivesse numa roda de hamster, repetindo sempre a mesma coisa sem parar. Dormindo apenas de 3 a 4 horas por dia, Max raramente via o mundo lá fora. A vida dele era embalar drogas até tarde, encontrar pessoas suspeitas pela manhã, entregar drogas e comer grandes porções de espaguete em horários estranhos. Porque ele havia perdido a noção de rotina normal. E pior, esse equilíbrio lento entre trabalho e vida pessoal gerou muitos pedidos não atendidos, prejudicando sua reputação de bom vendedor. A vida dele não era nem saudável nem eficaz, e nenhuma quantia de dinheiro iria impedi-lo de perder a cabeça. Só algo poderia fazê-lo se sentir normal de novo. Ir para um lugar tranquilo, onde pudesse se desligar da rotina de trabalho, como uma cela de prisão. Após não conseguir dados do servidor da Cloudflare no fim de 2014, a polícia de Leipzig mudou o foco da perícia digital para a tradicional, botas no chão. Vigilância em campo esperando flagrar Max envolvido em seus negócios fora de casa. Era raro ele sair para a rua, mas eles ainda assim não levaram esses esforços de vigilância na brincadeira, graças à dica de saberem mais ou menos de onde vinham os pacotes entregues erroneamente. A polícia monitorava de perto de 50 a 100 caixas postais e estações de pacotes da DHL na cidade, anotando qualquer coisa suspeita que acontecesse. A maioria deles não dava em nada, mas a estação de pacotes 145 na rua Dantestrasse era diferente. Um táxi frequentemente deixava o mesmo indivíduo aqui todos os dias, e esse indivíduo sempre tinha vários pacotes prontos para colocar nessa estação de pacotes. Isso foi suspeito o bastante para a polícia rastrear o número usado para chamar os táxis e descobrir quem era. Não era o Max famoso, só um cara chamado Max. Apenas entregar pacotes diariamente não o tornava totalmente culpado. Assim começaram a investigar, e no fim acharam ouro. Os investigadores notaram que Max tinha um amigo suspeito, que toda quinta-feira se encontrava com ele no estacionamento perto de seu apartamento e lhe entregava grandes pacotes suspeitos. Isso já era informação suficiente para realizar uma operação. Em uma manhã fria, no dia 26 de fevereiro de 2015, Max acordou tarde por volta das 10 horas, porque ele passou mais uma longa noite embalando drogas. Nada de novo, tudo normal. Ele se vestiu e se preparou para sair horas depois e receber uma grande remessa de drogas do amigo. Red Bull, no mesmo estacionamento onde sempre se encontram, Red Bull entregou cerca de 60 a 82 quilos de drogas. De novo, o velho Samo Max voltou ao apartamento da mãe, drogas em mãos, pronto para abrir os pacotes e recomeçar.
Mas, justo quando estava prestes a começar, ele ouviu barulho de furadeira na porta. Seu coração foi parar no estômago. Ele sabia o que estava acontecendo. Segundos depois, uma equipe da SWAT invadiu o quarto de Max, armada com metralhadoras, e imediatamente o jogou no chão e o algemou. Enquanto a polícia vasculhava o quarto dele por horas após a prisão, ficaram surpresos com o que aquela operação solo produzia. Só no quarto, eles apreenderam de 320 a 360 quilos de entorpecentes, variando de cocaína a êxtase, metanfetamina e medicamentos controlados. Um valor de rua de cerca de 4 milhões de euros também no quarto, havia cerca de 50 mil euros em dinheiro vivo, mas as drogas e o dinheiro físico nem eram a melhor parte da apreensão. Ao achar a senha do computador de Max em um papel no lixo, a polícia conseguiu acessar sua planilha do Excel com mais de 14 mil nomes e endereços de seus clientes, o que mais tarde levou a mais de 4 mil processos criminais contra eles. Mas o auge da apreensão do computador, as carteiras de Bitcoin. Eles conseguiram acessar e vender bitcoins no valor de 350 mil euros de uma carteira, mas não conseguiram acessar duas. Outras carteiras, segundo relatos, tinham cerca de 15 mil bitcoins, o que hoje vale mais de $1 bilhão. Max diz que não há nada nessas carteiras e nega acesso a elas. Sei. Pode crer, camarada. Mas ele não podia negar as consequências que enfrentaria por causa do Shiny Flakes. No final, Max foi condenado a 7 anos de detenção juvenil e a pagar 3 milhões de euros ao Estado, apesar de já ser adulto. Na sentença, ele foi considerado menor porque peritos do tribunal diagnosticaram imaturidade emocional e atraso no desenvolvimento. Mas não importava para qual prisão fosse, Max finalmente sentiu calma. Sem noites longas, sem se esconder, apenas sentado em um macacão laranja. Não fazendo nada direito, apenas tendo que ir a centenas de julgamentos contra antigos clientes como testemunha. Após ser solto 2 anos e meio antes por bom comportamento, ele voltou ao trabalho com outra farmácia online, a Candy Love, criada com colegas de prisão. Ele foi pego novamente e condenado a 4 anos e meio por isso. Talvez ele seja atrasado afinal. Quero agradecer ao incrível documentário Shiny Flakes, o Senhor das Drogas Adolescente, por ajudar na pesquisa e produção desta história. Clique no link na descrição para conferir. Para outro vídeo sobre quadrilha de drogas, clique aqui. Conheça a história de Mickey Schmidt e Rob Lillibug, estudantes universitários que lideraram uma quadrilha de drogas de $21 milhões na faculdade.